tarde, primeiro a todos, e eu gostaria primeiramente de agradecer à TI Safe por essa oportunidade e a presença de todos vocês aqui. Eu acho que é muito produtivo a gente discutir um assunto tão relevante como cibersegurança nesse cenário de transformação digital que todos nós vivemos atualmente. E como não poderia ser diferente, a digitalização também chegou nas subestações de energia elétrica. Então, essa apresentação ela tem alguns conceitos, algumas abordagens em relação a como a gente pode garantir, ou pelo menos melhorar a condição de proteção dos dados dentro da automação de uma subestação de energia elétrica no contexto das aplicações da norma IEC 6850. Senhores, a questão que motiva a digitalização não passa simplesmente por uma questão tecnológica de usar recursos avançados de telemetria. Há uma série de vantagens também em relação a custos, em relação a tempo de implementação, que torna esse tipo de transformação digital muito proveitosa dentro de um contexto de subestação de energia elétrica. Esse slide, ele mostra algumas dessas vertentes, tá? E a gente vai focar aqui especificamente a questão da cibersegurança. A cibersegurança não pode ser entendida nesse contexto como um recurso, como uma funcionalidade. Na verdade, ela é uma demanda. Dentro da comunicação por fibra ótica, protocolos de tempo real, sincronismo na ordem de microsegundos, a cibersegurança ela se torna uma demanda para poder garantir a funcionalidade desse sistema de automação integrado com performance de uma forma correta e que, de fato, os benefícios que são prometidos realmente se tornem realidade. Só para a gente poder exemplificar a importância que isso tem ganhado nos últimos 5 anos, pelo menos, o grupo IEC e o Instituto I3E nos Estados Unidos têm trabalhado juntos para poder promover funcionalidades para tornar esse cenário de automação de subestações digitais uma coisa realmente interessante, tanto para os fornecedores quanto para os clientes, principalmente. Esses estándares que estão mostrados aqui, basicamente resumem o que deve ser observado hoje para se construir uma subestação digital. Então, no meio desses várias citações que estão aqui no slide, a gente tem requisitos de sincronismo de tempo para tempo real, requisitos de interoperabilidade, os protocolos que devem ser aplicados para cada uma das redes de missão crítica dentro da subestação, e é claro que agora também tem um capítulo chamado 62351, que se diz respeito à aplicação de cibersegurança efetivamente dentro da sala de controle. O que os protocolos, o que as redes devem prover para poder melhorar esse grau de proteção desses dados. Senhores, a gente tem dois termos hoje no mercado em voga que remetem à subestação digital e subestação digitalizada. Existe uma diferença conceitual bastante grande entre uma coisa e outra. Tá? Normalmente, quando o mercado se refere a digitalizar uma subestação, normalmente a referência é prover um sistema supervisório que tenha comunicação com o centro de controle local ou regional do agente, da concessionária de energia, e esses sistemas aquisitam dados de relés de proteção e controle que estão dentro da sala. Quando a gente fala de subestação digitalizada, praticamente a gente se refere à implementação de relé digital, sistema supervisório dentro da sala de controle e centro de controle, substituindo um cenário anterior a esse com relés estáticos ou relés eletromecânicos. Ainda é uma realidade do nosso grid elétrico que a presença de relés eletromecânicos em grande quantidade por parte dos agentes. Relés que estão em operação desde a década de 70, mas esse cenário vem se transformando de uma forma bastante agressiva nos últimos anos. Quando a gente fala de uma subestação digital, o conceito de digitalização ele é sensivelmente ampliado. Só para exemplificar, todas essas áreas que estão em cinza aqui são oportunidades para se construir uma subestação digital. Porém, há uma espinha dorsal nesse conceito, que é justamente a introdução da rede chamada Process Bus e da rede chamada Station Bus. Essas duas redes são referenciadas na norma IEC 1850 e elas têm
um trabalho de missão crítica, ou seja, são redes que precisam trabalhar 24/7 e que têm protocolos de tempo real, porém, elas têm finalidades e têm requisitos diferentes. Quando a gente fala da rede de processo, o Process Bus, nós estamos nos referenciando a uma rede que traz todas as grandezas elétricas do pátio da subestação para a sala de controle. Que grandezas são essas? Todas as correntes, todas as tensões e todas as informações binárias dos equipamentos como disjuntor, seccionador e transformador. Pelo fato dessa aquisição ser diretamente a partir da sala de controle para o pátio da subestação, todos os protocolos que são executados nessa rede são protocolos de tempo real. Por que isso? Porque o sistema de proteção ele precisa tomar decisões muito rápidas, em ciclos de 4 a 20 milissegundos. Então, atrasos nesses protocolos não são permitidos. É uma rede extremamente sensível à latência. O fato de se ter atraso por o processamento ou no protocolo, na chegada da informação por essa rede, significa que o sistema de proteção ele pode se tornar inapto, pode ficar bloqueado durante um certo período de tempo. E um sistema de proteção bloqueado dentro de uma subestação de energia é algo extremamente crítico. Então, essa rede do Process Bus, ela tem um nível de criticalidade realmente muito alto. Não significa que a rede que está aqui em cima do Station Bus também não seja uma rede de missão crítica. Porém, a sensibilidade de latência dela é um pouco menor do que é o Process Bus. Ela também tem protocolos de missão crítica, porém, ela tem um apelo muito mais forte de conectividade. Vocês podem perceber aqui que tem diversos elementos pendurados nessa rede do Station Bus. Existe uma máquina de operação, existe uma máquina do sistema SCADA, multiplexadores, eventualmente rádios Wi-Fi, e o próprio centro de controle também se conecta aqui. No caso do barramento de processo, como o próprio nome diz, uma rede de processo ela tem uma finalidade específica e única, que é aquisitar os dados do pátio da subestação. Então, ambas são de missão crítica, porém com requisitos diferentes. A gente vai ver um pouco mais adiante que até a questão da topologia também se altera de uma rede para outra. Senhores, observando esse quadro aqui, a gente consegue perceber que tem uma série de informações trafegando por essas duas redes. E por isso, como não poderia deixar de ser, existe a demanda, a necessidade por cibersegurança. Quando a gente ouve esse termo de cybersecurity, cibersegurança, normalmente a área de conhecimento que aplica isso há bastante tempo é justamente a tecnologia da informação, os profissionais de TI. Boas práticas que são advindas desse mercado também podem ser usadas aqui dentro de uma subestação de energia, mas não todas. A gente não pode aplicar tudo aquilo que o pessoal de TI utiliza numa rede corporativa dentro de uma rede como essa, justamente por causa dessa questão da criticalidade dos protocolos e pela alta sensibilidade de latência dos sistemas de automação que estão envolvidos aqui. Isso, na prática, quer dizer o quê? A gente não pode, simplesmente, para poder proteger as informações aqui, sair aplicando um conjunto de firewalls ou colocar criptografia indiscriminadamente numa rede como essa. Porque a criptografia pode provocar algum atraso e o firewall não tem nenhum efeito na rede do Process Bus. A gente vai ver um pouco mais adiante o que isso significa. Pessoal, vocês podem dar um page down aí, por favor? Mais um. Ok. Senhores, no contexto das subestações de energia, a cibersegurança é um contexto que não é muito diferente da TI, mas a cibersegurança remete a maneiras, a métodos, mecanismos para poder se evitar a perda de informação, ataques a uma infraestrutura crítica ou simplesmente o comprometimento de alguma função que desempenhe algo importante para a proteção e controle. E se a gente for mencionar uma dor que é constante hoje nos agentes que trabalham, que operam com energia elétrica, é justamente a questão da confidencialidade dos dados e o sistema de contas de usuários. É muito comum, e as concessionárias que estão aqui presentes podem me desmentir caso eu não esteja falando ou expondo o correto, é muito comum a gente encontrar sistemas escadas instalados na sala de controle que o operador deixa a senha e o usuário anotado num post-it
perto da máquina, ou debaixo do teclado, ou debaixo da impressora, ou colado perto do claviculário das chaves. Isso é muito comum. E esse tipo de comportamento, ele expõe uma vulnerabilidade que pode ser facilmente explorada por uma simples engenharia social, de um cracker que, por exemplo, conheça o que um sistema de proteção e controle faça, e sabendo que esse é um comportamento comum da operação, ele pode, de uma certa maneira, conseguir a informação de um usuário e de uma senha e fazer um acesso remoto a uma sala de controle. Isso é muito possível e acontece com mais frequência do que a gente pode imaginar. Boa parte disso não é notificado, mas isso acontece. Por isso que cibersegurança não é simplesmente a questão de colocar equipamento ou de discutir um recurso tecnológico. Cibersegurança começa com política. O que eu, como concessionária de energia, posso aplicar de uma forma que consiga garantir a proteção e a flexibilidade para a minha operação? Como que eu vou definir essa política com os diversos envolvidos dentro da companhia? A operação ela tem um certo requisito, a manutenção tem outro, a equipe de proteção e controle tem uma outra finalidade que pode contribuir também de uma forma bastante salutar para poder construir essa política. Então, a primeira coisa é determinar-se quem são os usuários, qual o papel de cada um deles e o que cada grupo precisa fazer. Com base numa política discutida e bem difundida e as pessoas treinadas, aí sim a gente vai observar a questão tecnológica para poder se aplicar a esse tipo de conceito. Em relação ao aumento das ameaças, a gente sabe que o número de possibilidades de ataque estão crescendo cada vez mais, até pelo próprio avanço da tecnologia. Se a gente for voltar a mais ou menos 15 anos atrás, não era comum ter redes Ethernet dentro de uma subestação de energia. Hoje, tudo praticamente é feito com redes Ethernet. Até mesmo por causa do apelo da norma IEC 850, que usa a Ethernet como base para a propagação dos protocolos. E o fato de trazer todo esse poder para a sala de controle da subestação também traz todas as ameaças que são comuns a uma rede corporativa. Então, se a gente for mencionar algumas dos pontos que mostram o crescimento dessa ameaça, são essas 4 ferramentas que estão aqui. Ferramentas que são usadas normalmente por profissionais de segurança que fazem penetration testing, pen testing, e também é usada por lammers, por crackers, por script kids, que vão tentar invadir um sistema qualquer. Então, se a gente for observar aqui, dando como exemplo o Shodan ele é uma espécie de Google para sistemas industriais. Então, o que é possível fazer com o Shodan hoje com uma conta gratuita? Ele tem um serviço pago, mas também você pode criar uma conta gratuita. Pela conta gratuita, já é possível você ir até o mecanismo de busca do Shodan e digitar lá, por exemplo, RTU 560. RTU 560 é o nome da nossa remota, da nossa RTU, que é amplamente usada nas subestações para poder fazer aquisição de dados de relés, normalmente de relés eletromecânicos. Se você procurar RTU 560 pelo Shodan, ele vai achar uma série de equipamentos como esse que estão expostos na internet. E aí a primeira pergunta é, por que um equipamento de automação de nível 2, que aquisita dados do pátio da subestação, está exposto na internet? Qual é o motivo? Por isso que, quando a gente hoje vai criar uma arquitetura Ethernet para se fazer uma automação de uma subestação de energia elétrica, tem que se pensar também na questão de cibersegurança. A forma como a topologia é montada pode contribuir para aumentar ou para reduzir o nível de hardening dessa topologia, desse mecanismo. Então, isso tem que ser considerado. E uma coisa que o Shodan ainda consegue fazer além é que, uma vez que você procurou o equipamento, poderia ser, como eu citei, a RTU da ABB, poderia ser o AK da Siemens, não importa, a partir do momento que ele mostra que o equipamento está exposto na internet, ele vai trazer um endereço IP e, por muitas vezes, ele traz mais uma informação que é extremamente importante. Esse mecanismo, esse equipamento que está exposto, ele está apto para poder abrir uma página usando o protocolo HTTP? O HTTP, senhores, assim como FTP e SNMP, são 3 os protocolos, o HTTP é um dos protocolos mais atacados no mundo, porque eles são amplamente utilizados, então normalmente um cracker que saiba o que está fazendo durante um ataque, ele vai procurar um desses 3. Então o Shodan mostra
É uma RTU 560, o IP é 200, 201, 40, 50 e ela está apta para poder falar HTTP 1.1. Está aberta a porta para um atacante, porque o próximo passo disso é, se esse equipamento ele pode abrir uma página HTTP, ele tem um HTTP server, então eu vou tentar abrir essa página. Ele vai lá digitar o IP do equipamento e vai tentar trazer, por exemplo, a página de configuração ou a página de monitoramento desse dispositivo. Se eventualmente esse dispositivo está protegido por senha, o que ele vai fazer se ele realmente quiser invadir? Ele vai fazer um ataque de brute force e vai conseguir quebrar isso dentro de algumas horas ou de alguns dias. Só que nessa questão da senha, a gente tem mais um problema. O que acontece normalmente quando os sistemas de automação são entregues é que, ao longo do ciclo de vida, as senhas default do fabricante são mantidas. Então, é muito comum a gente achar admin, admin, operator, operator, e normalmente, muitas vezes, o fabricante não altera isso no momento da entrega, e o cliente também, durante todo o ciclo de vida, também não se importa com isso. Então, o que acontece? Sabendo disso, um cracker, ele vai conseguir abrir a página HTTP, vai digitar um admin, admin, e vai ter acesso a esse equipamento. Se a gente for usar também como exemplo o que aconteceu na Ucrânia em 2015, 2016, 2017 e agora se aguarda a edição 2018, foi algo assim, o ataque começou com coisas desse tipo. Tinha uma porta aberta, HTTP ou qualquer outro tipo de protocolo, conseguiu-se o acesso remoto e tomou-se para si o centro de controle e depois os escadas nível 2 na sala de controle. E com isso o grid da Ucrânia, no caso de 2015, que foi o ataque mais severo, ficou quase 6 dias indisponível. Vocês podem imaginar a consequência disso, não só para a marca das empresas, quanto para a população, durante o inverno, ter o grid comprometido. É algo bastante complicado, realmente. Esse gráfico, creio que já é conhecido da maioria dos senhores que estão aqui na sala, né, que mostra o crescimento exponencial dos ataques aos Industrial Control Systems. Aqui a gente está falando de escada para subestações de energia, está falando de plantas industriais de forma geral, e a gente vê que a grande catapulta aqui para esse aumento foi justamente aqui em 2010, com o advento do ataque do Stuxnet. Porque nesse momento, por que historicamente esse momento é tão importante? Porque crackers, slammers começaram a apontar o canhão, tirando, não só mantendo somente nas instituições financeiras, mas começando a apontar para os institutos de missão crítica, de serviços de missão crítica, como é o caso de fornecimento de água, com fornecimento de energia, hospitais, utilities de missão crítica, como é o caso dessas três possibilidades. Eles começaram a apontar o canhão justamente para essas infraestruturas, porque perceberam o grau de vulnerabilidade que se tem, principalmente aqui no caso da energia elétrica. É muito salutar a gente discutir isso com cada vez mais ênfase e cada vez mais frequência, porque sim, o grid elétrico hoje brasileiro, não só o mundo, mas aqui, não só fora do país, mas aqui, a gente está com um grau de exposição bastante alto. Os nossos centros de controle, as nossas subestações, estão com um nível de hardening muito baixo. Então, para evitar casos como aconteceu na Ucrânia, a gente precisa realmente se atentar a isso agora. Mecanismos, ferramentas, métodos para isso, a gente já tem. A questão agora é começar a avançar de forma efetiva nesse campo. O que a gente pode fazer dentro desses mecanismos, que podem ser aplicados para poder proteger a informação dentro da subestação, o que a gente pode fazer de maneira prática? O que a nossa empresa, o que a ABB tem promulgado bastante no mercado, é uma defesa em camadas que vão desde backup, whitelisting, anti-malware, antivírus, e a questão de fechar as portas de protocolos que não são utilizados, vai desde esse ponto até a criação de uma política. E a gente aborda aí essas 6 camadas em diferentes vertentes, em 3 grupos, efetivamente. O primeiro, em relação ao projeto, como que o projeto vai ser concebido, como vai ser a topologia da rede, quais são as tecnologias que vão ser utilizadas, que tipo de mecanismo de comunicação vai ser utilizado, vai ter firewall de bordo ou não vai ter um centro de controle ou não. Então, a questão de conceito do projeto, como ele vai ser aplicado. Uma outra vertente é o produto, o que o relé de proteção e controle, o que a RTU, o que o sistema escada tem de características intrínsecas para poder promover o hardening. E a terceira e última vertente é serviço. Como que a gente pode manter isso ao longo do ciclo de vida desse sistema?
com o mecanismo de patching, por exemplo, atualização do sistema operacional e do sistema supervisório, atualização de firmware dos IEDs, a gente monta esse tipo de modelo de negócio por meio de SLAs, para poder prover a atualização e a manutenção desse hardening ao longo do ciclo de vida do projeto. Inclusive, esse screenshot aqui embaixo é de uma ferramenta de fingerprint. Dentro da abordagem para se verificar vulnerabilidades até chegar num pentest, há operações de footprint e fingerprint, e a fingerprint, efetivamente, ela se preocupa, no nosso contexto de escada para sistema de automação, ao sistema supervisório e ao sistema operacional que é usado como base para rodar esse sistema supervisório da subestação. Então, esse mecanismo, por exemplo, tanto de patching quanto a verificação das portas de comunicação que estão abertas, são investigadas por uma ferramenta como essa de fingerprint, que vai mostrar depois, no final, um relatório das vulnerabilidades que foram encontradas naquele computador ou naquele grupo de computadores. Na prática, senhores, se nós temos o uso do protocolo MMS, de acordo com a norma 850, que usa a porta 102, eu tenho o IEC 104 pela porta 2404. Se eu estou usando esses dois protocolos e não tenho FTP dentro da subestação, a porta 21 não pode estar disponível. Então, a ferramenta de fingerprint, essa operação de fingerprint, identifica esses pontos de vulnerabilidade para poder subir a categoria do hardening do sistema de automação da subestação. Se a gente for elencar as possíveis vulnerabilidades de uma forma resumida que uma subestação digital está exposta hoje, a gente pode mencionar essa figura que está aqui. Aqui a gente tem as ameaças por pendrive, por computadores infectados, e aqui um highlight bastante especial para esses dois casos, né? A pendrive, ela é uma praga hoje dentro do sistema de automação de forma geral, não só do chão de fábrica, mas também para os sistemas de escadas das subestações. Por dois aspectos bastante importantes. O primeiro é que, às vezes de uma forma inocente mesmo, um técnico de manutenção, um operador, ele vai pegar um arquivo que seja importante para o trabalho dele naquele momento, ele pega uma pendrive que ele trouxe de casa, que está infectada, e ele coloca essa pendrive em um computador que está executando o sistema escada. Aquela pendrive pode ter um malware silencioso que está ali, que no momento que ela é conectada na porta USB, o mecanismo de cópia é disparado, esse malware passa para o sistema operacional da máquina do escada e fica ali quietinho. Depois de um determinado tempo, ele pode abrir algumas portas de conexão que um cracker do lado de fora está esperando para poder fazer um acesso e tomar para si um acesso remoto e começar a ter acesso a funções que são críticas para aquele sistema. Por uma coisa simplesmente inocente do operador só querer copiar um arquivo, pode desencadear todo esse mecanismo. Esse é o primeiro caso. O segundo é engenharia social. Engenharia social, ela é simples e é eficiente e vai continuar sendo assim, creio que para sempre. Eu posso fazer uma visita na instalação de um agente qualquer, simplesmente porque eu quero conhecer a subestação, quero ver o que tem ali de sistema para poder tomar como base algum uso de alguma tecnologia para aplicar no meu parque, e de uma forma premeditada eu chego durante essa visita conversando com as pessoas e vou obtendo informação. Até que eu vejo um computador que está com a porta USB disponível e espeta a minha pendrive lá sem ninguém ver e deixo lá. Seja por engenharia social, ou seja pela inocência de pegar um arquivo para o meu trabalho, a pendrive é uma ameaça bastante séria. Tanto é que, para um cliente específico nosso, faz parte da política dele, isso é uma utility, uma concessionária de energia, que tem como política desabilitar todas as portas USBs dos sistemas que estão saindo da nossa fábrica. Ou seja, antes de ser um cuidado nosso, o próprio cliente já definiu uma política que porta USB, depois que o sistema foi testado na fábrica, todas desabilitadas. E aí tem um ponto que a gente tem que levar em consideração. Não existe almoço grátis. Quando a gente aumenta o hardening, a flexibilidade ela é afetada. E não é à toa que os profissionais hoje da área de TI que são mais bem pagos no mercado são profissionais de cibersegurança. Porque você conseguir fazer o cruzamento entre flexibilidade e hardening não é uma missão fácil. Toda vez que eu vou subir o hardening, eu vou ter alguma questão da flexibilidade que é afetada. Para mim é muito fácil, é muito bom ter uma porta USB disponível para poder fazer cópia de arquivo. A partir do momento que a política toma a decisão de desabilitar todas, eu não posso mais fazer isso. Então,
qual é o ponto de equilíbrio, qual é o balanço correto para se aplicar dentro da nossa subestação. É fato que rede básica 500 kV vão ter subestações que são críticas para o grid elétrico brasileiro. Então quer dizer que nenhuma subestação de distribuição é importante? Não. Tem subestações aqui no centro de Salvador, da Coelba, que são críticas, assim como a Light também tem no Rio de Janeiro, subestações de 13,8 kV que são muito críticas. Então, o primeiro ponto é, eu vou colocar um hardening, eu vou fazer um hardening da subestação de acordo com a importância que ela tem, de acordo com a tecnologia que está envolvida e de acordo com os equipamentos e funcionalidades, possibilidades que esses equipamentos têm. A política é estabelecida de uma forma geral, mas a questão do que eu vou colocar, o que a gente vai colocar de termo de segurança para cada caso, tem que ser analisado projeto a projeto. Senhores, dentro de um contexto de subestação digital, o que a gente tem em nível hierárquico de aquisição de dados de controle é o que essa figura mostra. O nível 0 é o pátio da subestação. E o que a gente está fazendo hoje, né, essa transformação digital para a subestação de energia, começou a envolver um equipamento novo chamado Merge Unit, que é justamente o equipamento que vai enviar os dados para a rede de processo, para o Process Bus que a gente viu lá no segundo slide. A Merge Unit ela é instalada no pátio da subestação para digitalizar as grandezas elétricas e enviar isso para a sala de controle. Então, ela também é considerada nível 0. A partir do nível 0, eu estabeleço uma rede para a sala de controle até o nível 1. O nível 1 são os painéis que abrigam os relés de proteção e controle, os chamados IEDs, Intelligent Electronic Devices. Ou seja, há uma rede estabelecida entre o nível 0 e o nível 1, e essa rede não existia até alguns poucos anos atrás. E é uma rede Ethernet de missão crítica. E acima do nível 1, a gente tem o sistema supervisório SCADA, o nível 2, que é o SCADA local dentro da sala de controle. E acima dele, a gente ainda tem um outro nível, que é o 3, que é o centro de controle. Ou seja, todas as mensagens, todos os dados que eu preciso hoje para fazer meu sistema de produção e controle e monitoramento funcionar, é estabelecido por uma rede Ethernet. Senhores, não tem como hoje a gente conceber um sistema de uma subestação digital sem pensar em cibersegurança. Em relação às tecnologias que podem ser aplicadas, assim como a gente tem níveis hierárquicos de controle e acesso, como a gente viu lá no nível 0, 1, 2, 3, no caso da aplicação de cibersegurança, a mesma filosofia também é seguida. Então aqui a gente tem a subestação, aqui o meio de comunicação até o nível 3, que é o centro de controle dos agentes, das concessionárias de energia. Então aqui só para dar um exemplo, a gente está vendo alguns ícones aqui dentro da subestação, né, dentro da área da subestação. Uma coisa que é presente aqui em todas elas é justamente essa figura do Individual User Account. Ou seja, cada usuário ter a sua conta com a sua senha e com seu perfil. Se a gente for pensar em tecnologia, a primeira barreira para a cibersegurança, para poder colocar um hardware na subestação, é o mecanismo de AAA, do Authorization, Accounting, do Access, para garantir que o usuário que está acessando a subestação nesse momento, ele realmente é esse usuário e que ele tem um perfil definido do que ele pode fazer. Ou seja, se é um operador, ele vai conseguir se logar como operador, com o nome dele, com a senha dele, e só vai conseguir fazer a manobra dos disjuntores das seccionadoras e visualizar a lista de evento e a lista de alarmes do sistema SCADA. Ele não vai poder, por exemplo, alterar um ajuste do IED. Ele não vai poder mudar a configuração de um IED. Já o perfil engenharia, ele vai poder fazer a construção de novas funcionalidades dentro do SCADA, vai poder fazer uma alteração no ajuste do IED, mas ele não vai poder fazer operação. E o administrador, teoricamente, poderia fazer tudo isso. Então, essa questão da conta do usuário, da autorização que ele tem, é extremamente relevante para poder conseguir essa primeira barreira que o AAA pode garantir. E tem uma outra questão que é importante nesses 3As, que é o accounting, que é o monitoramento do que esse usuário fez enquanto ele estava logado nesse sistema. Então, por exemplo, ele fez o login, vai ficar registrado por um mecanismo como o syslog.
Se ele manobrou um equipamento, vai ter também esse registro. Então, essa traceabilidade pode ser feita para poder acompanhar as ações dele dentro do sistema, é extremamente relevante caso haja algum problema no sistema de automação que precise se levantar o histórico do que aconteceu para trás. Esse mecanismo de syslog é extremamente importante. Tanto é que os próprios IEDs, os relés de proteção e controle modernos, eles já têm esse mecanismo de syslog para poder fazer esse rollback, de você conseguir monitorar o que aconteceu até uma ação que causou algum tipo de distúrbio na subestação. Senhores, a gente havia comentado que dentro daquela rede de processo, no Process Bus, que é essa rede aqui do pátio da subestação, da Merge Unit até a sala de controle, não seria possível utilizar firewalls para se fazer o hardening dessa rede. Por que não? Quando a gente vai fazer o desenho, o projeto conceitual de uma subestação digital, é preciso levar em conta produto, quais são os protocolos envolvidos e qual é a topologia da rede que vai ser utilizada. Por que a gente não pode usar firewall nessa rede do Process Bus do ponto de vista dos protocolos? Se a gente for observar o modelo referencial OSI, a norma 61850 utiliza todas essas camadas, até a camada 1 até a camada 7. E os protocolos que são envolvidos aqui na rede de processo, como são protocolos de tempo real, todos eles estão aqui na camada de link, na camada que nós chamamos e conhecemos de Ethernet. Então, para poder simplificar, GSE é o protocolo GUSE, ou seja, comunicação de equipamento para equipamento, uma comunicação horizontal. O Sample Values, que é referenciado pela sigla SMV, é o protocolo que digitaliza, que carrega as informações de corrente e tensão para a sala de controle. O PTP é um protocolo de sincronismo de tempo. Esse protocolo de sincronismo de tempo consegue garantir a acuracidade de 1 microsegundo numa rede Ethernet. Lembrando que a Ethernet é uma rede não determinística. Mas o algoritmo, o mecanismo desse protocolo é tão poderoso que ele consegue estabelecer esse grau de precisão, acima de qualquer outra tecnologia que a gente conhece até então para a Ethernet. Acima de RIG-B, que é algo fora da Ethernet, e muito acima do SNMP, que já é uma tecnologia Ethernet. O PRP e o HSR são protocolos de redundância. Esses protocolos são referenciados na norma IEC 1850 como protocolos zero switch over time, ou seja, ele não tem chaveamento, porque as duas interfaces de comunicação redundantes trabalham, de fato, como se fosse um double hot, o tempo inteiro em ação, ativa. Só que ele precisa tomar decisões de descarte na casa de nanosegundos. Por serem protocolos de tempo real e rodando na camada Ethernet, nenhum firewall, nenhum roteador consegue enxergar esses protocolos. Isso significa que um firewall numa rede dessa, ele vai dropar esses frames, porque ele não consegue enxergar. Firewall e roteador são equipamentos de camada 3. Então, ele é inócuo numa rede como essa. Então, quer dizer que não tem como a gente proteger nada, não tem como fazer nada na rede de Process Bus? Tem. Tem outras maneiras de você conseguir aumentar, conseguir implementar um hardening interessante nessa rede, por meio de topologia, que seria a solução mais simples possível. A gente já vai ver isso. Aqui dando um highlight sobre esse protocolo Sample Values, o protocolo que aquisita as grandezas de corrente e tensão do pátio da subestação, a gente está falando de 4.800 amostras por segundo. Por que é 4.800? A gente usa uma frequência de 60 Hz aqui no Brasil, e cada amostra, um conjunto de amostras de corrente e tensão, tem 80 componentes. Então, se a gente fizer uma conta de 80 vezes 60, a gente vai chegar a 4.800 amostras por segundo. E cada frame Ethernet que carrega uma informação como essa, tem por volta de 950 bits. Se a gente multiplicar aqui 4.800 por 900 e poucos bits, a gente vai chegar a 5 mega somente com uma amostra desse protocolo Sample Values. Isso significa que tem uma preocupação agora com a ocupação da rede também. Por isso que a topologia acaba sendo tão importante, tanto para a questão do uso de banda, para garantir que a performance desse sistema vai estar de acordo com o que as normas predizem, e a outra questão é uma quantidade muito grande de informação, é uma quantidade muito grande de informações críticas que precisam ser protegidas.
A gente tinha falado sobre a questão da topologia, né? Uma das possíveis topologias para aumentar o hardening dessa rede de processo, dessa rede digital da subestação, seria a adoção desse protocolo HSR de redundância. Por que que ele é interessante se usar numa rede como essa? Aqui do lado, à esquerda, a gente tem as merging units que estão instaladas lá no pátio da subestação para trazer as grandezas de corrente e tensão para a sala. E aqui a gente tem os relés de proteção e controle, os IEDs, que estão no painel dentro da sala de controle. O fato de se usar essa tecnologia HSR, que é normatizada por um documento IEC, ela tem duas vantagens bem interessantes. A primeira é que eu não tenho ponto de acesso. Se eu não tenho ponto de acesso, não há como fazer uma intervenção física nessa rede para poder fazer dois dos ataques mais conhecidos no mercado de TI, man in the middle e o replay. O man in the middle seria fazer a intercepção de uma informação qualquer, poderia ser um sample values. Vamos pegar como exemplo um sample values que tivesse a informação lá de corrente e eu adulterasse essa informação que eu interceptei e fizesse uma alteração de um módulo de 1 PU para 40 PU. Ou seja, sair de uma grandeza, por exemplo, de 5 amperes e fazer isso vezes 20, vezes 30, vezes 40. No momento que eu reinjetasse essa informação na rede, eu poderia sensibilizar os relés que fazem parte dessa rede e provocar uma operação indevida do sistema de proteção e controle. Essa reinjeção se chama replay, que é justamente o segundo ataque mais popular que se tem hoje numa rede corporativa. Com esse tipo de topologia, a gente está evitando esses dois ataques, man in the middle e replay. Então essa é a primeira vantagem dessa topologia. A segunda é que, pelo fato de não ter switches Ethernet aqui no meio, se reduz também o número de pontos de falha. Eu não quero dizer que o switch ele é algo vulnerável, ruim, mas a questão é, por mais robusto que os switches que são usados para subestações de energia sejam, o fato de você poder tirar esse equipamento reduz o número de camadas de falhas possíveis. Então aqui a gente aumenta, com essa topologia, o hardening do ponto de vista de cybersec e melhora uma condição também de manutenção e ciclo de vida do sistema pelo fato de não ter um equipamento a mais aqui que seria o switch. Senhores, sem usar nenhum mecanismo avançado de criptografia, nenhuma configuração avançada de switch, por VLAN, por port security, nada disso, somente com a topologia a gente já conseguiu subir o hardening da subestação, dessa parte da rede digital. Porém, essa tecnologia do HSR não resolve todos os problemas. A gente tem a rede de estação em cima. O HSR já não é tão aplicável para uma rede como essa, embora possa ser usado, por uma questão simples. O HSR ele é uma rede formada para poder prover um tipo de aplicação que tem uma finalidade muito específica, mandar as grandezas do pátio para a sala de controle. O Station Bus tem uma natureza diferente, é uma rede que apela por interconectividade. Como a gente viu no slide 2, ele tem vários dispositivos, vários computadores, vários IEDs conectados nessa mesma rede. Então as finalidades e os requisitos são diferentes. Então a ideia aqui é usar a tecnologia que eu tenho na minha disposição mais favorável para cada parte do sistema. Não está escrito em nenhuma norma e nenhum documento que cibersegurança tem que ser uma tecnologia única, aplicada e acabou. Eu posso combinar, e aí está realmente a mágica de toda a história, eu posso combinar vários tipos de tecnologia, vários tipos de abordagem no mesmo sistema. Exatamente como a TI corporativa faz quando ela vai aplicar roteadores de borda, protocolos específicos para essa borda, ou switches de backbone. Ela usa uma série de tecnologias combinadas. Senhores, falando um pouco agora sobre o equipamento, sobre o relé de proteção e controle, que a gente sabe que evoluiu muito nos últimos 10 anos por causa da norma 1850, fundamentalmente, tanto é que eles não são mais chamados de relés de proteção e controle, sim IEDs, eles se tornaram muito inteligentes. A cibersegurança alcançou esses equipamentos. Então, basicamente, tudo que está nessa tabela aqui são funcionalidades, são requisitos que foram implementados nos IEDs para poder aumentar o nível de hardening no produto. Exemplificando, o mecanismo que os nossos IEDs já têm contemplado, de acordo com a norma 62351, que é a norma de cybersec do IEC para o nosso mercado,
foi atribuída a esses EDs a tecnologia LDAP. LDAP é coisa nova? Não, LDAP é uma coisa muito usada também pelo mercado de TI. Por que a gente está usando essa condição agora dentro do IED? Por causa do mecanismo de autenticação provido pelo AAA. Qual que é a ideia aqui? Se eu tenho uma máquina que eu uso para fazer manutenção, eu posso trocar certificados de segurança entre o IED e essa máquina, de tal maneira que só esse computador ou estes computadores da manutenção vão poder acessar esse conjunto de IEDs, para garantir que nenhuma máquina contaminada ou alguma máquina que não tem autorização de entrar sequer na subestação consiga acessar o IED. Então, é um mecanismo de chaves que são trocadas para autenticação das duas entidades, IED e máquina de manutenção. Essa funcionalidade ela pode ser estendida para o sistema SCADA. Então, nós temos um software chamado SDM600, que é uma central de autenticação, é um servidor LDAP. Ele pode autenticar a máquina de manutenção e pode controlar, inclusive, o mecanismo de contas de usuários do sistema SCADA, de tal maneira que quando um usuário, um operador vai se logar no sistema SCADA, ele tem que pedir a certificação para essa entidade SDM600 para que consiga garantir o login dele de forma satisfatória no sistema supervisório. Uma tecnologia que é tipicamente de TI, agora na subestação de energia elétrica. Do ponto de vista de comunicação, as interfaces do IED, você pode especificar quais são os protocolos que cada uma delas vai poder falar numa rede do Station Bus ou do Process Bus. Esse IED aqui que eu estou pegando como exemplo, ele tem 6 portas Ethernet. Todas essas portas podem trabalhar com redundância. Só que, se eu tenho portas que estão ligadas no Station Bus e tenho portas que estão no Process Bus, os protocolos, como a gente viu, são diferentes. Então, o que eu faço nessa ação aqui específica? Eu determino quais são os protocolos que vão estar disponíveis nas portas do Station Bus e determino quais são os protocolos que vão estar no Process Bus. Com isso, a gente atinge mais um requisito que está na norma 62351, que é utilizar somente os meios de comunicação que são extremamente necessários para aquela finalidade, para aquela topologia de rede. Que é o que a gente tinha falado no começo. Para que eu vou deixar um FTP habilitado, sendo que eu não tenho nenhum mecanismo FTP, nenhuma entidade que precisa do FTP no Station Bus, por exemplo? Não tem necessidade. Então eu venho aqui na porta do IED e desabilito. De uma forma muito parecida com o que se faz com engenharia de tráfego para um roteador de bordo. Como a gente pode ver em sistemas em roteadores de Cisco, Juniper, Extreme, eles têm isso. Agora o IED também tem. Um outro ponto aqui que foi implementado também para poder aumentar o hardening. O IED tem mecanismos para poder prevenir ataques do tipo DDoS. Ainda assim, se alguma coisa, alguma ação ali, manual de um operador ou de um mantenedor compromete o IED, ele tem 2 pontos de restauração, de configuração, 2 pontos de rollback. Então, se por qualquer motivo o firmware do IED é comprometido ou a configuração é comprometida, os profissionais de proteção e controle podem fazer esse rollback para N-2, para 2 passos anteriores. Ele pode ter 2 pontos de restauração para poder fazer com que o IED volte a prover as funcionalidades que ele tinha antes desse problema de ataque ou de uma configuração errada. Além do IED, os multiplexadores, os equipamentos que são utilizados para poder prover a comunicação entre subestações ou entre uma subestação e o centro de controle, também sofreram evoluções. Aqui no caso desse produto, o nosso XMC20, ele tem placas dedicadas para cibersegurança. São placas que podem prover a criptografia com diversos protocolos executados por hardware, para poder garantir a performance e para poder ser utilizado em sistemas de tempo real. E aqui, nesse caso, esse equipamento ele pode fazer esse hardening, a criptografia, para redes Ethernet e para as tradicionais PDH e SDH. Senhores, a gente está vivendo realmente agora um período único, né? Eu tive a oportunidade de ver a transição do relé eletromecânico, do eletromecânico para o estático para o numérico para o IED, e todas essas transformações no mercado de energia elétrica sempre causaram algum tipo de receio, algum tipo de medo, até que a tecnologia se provasse efetiva e segura.
mas nenhuma transformação ela está sendo tão efetiva, tão disruptiva quanto essa das subestações digitais, porque a gente está falando efetivamente de todas as grandes elétricas trafegarem por uma rede. Isso posto, a demanda da cibersegurança está aí, e também por isso, todos os produtos hoje que a BB comercializa para esse tipo de finalidade, eles têm guias manuais de hardening, de aplicação de políticas de recursos de cibersegurança para poder aumentar o nível de proteção dessas informações dentro da subestação digital. Equipamento disponível, tecnologia disponível, método disponível. Agora, o que a gente precisa transformar também nessa revolução digital é justamente a questão cultural. Não está ainda no sangue de nós profissionais de produção e controle profissionais que trabalham com automação, esse mesmo cuidado com o CyberSec que a equipe de TI já tem há muitos anos. Acontece que a gente está num cenário bastante favorável quanto a isso, de aproveitar as boas práticas, aproveitar a experiência que eles têm para poder compartilhar com a gente, além de aproveitar o que as normas IEC e I3E e que os institutos de segurança, como o NERC-CIP americano, estão promulgando no mundo. Então, a gente tem um arsenal de ferramentas na mão da gente. A questão agora é cultura, conscientização, para a gente proteger o grid, que de fato é algo de missão crítica, é um sistema essencial hoje para nossas vidas. Senhores, desculpem a pressa, isso é o que eu queria mostrar para vocês. Agradeço novamente aí a presença e a atenção de todos.